Fala, Leandro Silva. Amigos, amigas, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Fala Leandro Silva. Aliás, deixa eu já pedir você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, que, sabe, aqui acione o sininho para que você receba as nossas postagens, as nossas notificações. Aliás, uma pergunta que eu te faço, já se inscreveu aqui no nosso canal, né? Não? Então se inscreva hoje e ajude a gente a aumentar ainda mais o número de amigos nessa corrente do bem, nessa corrente da informação. Hoje no programa eu converso com alguns amigos que vão falar da cidade, do que eles pensam para o município. Eu vou conversar com o empresário Alex, que vai falar com a gente um pouquinho sobre o setor têxtil da cidade, né? Quer dizer, as confecções, a geração de emprego, a geração de oportunidade. Uma entrevista que eu não tenho dúvida que vai ser muito importante. Eu vou perguntar cada coisa que com certeza você não saberia. Outra coisa importante colocar no programa, que também é dúvida para mim, e que nós vamos aprender junto aqui, é sobre o trabalho das lideranças comunitárias. Recebo também no programa hoje o presidente da Associação de Moradores da Gamboa, o Cacalo, o pastor Carlos Silva, que vai falar sobre a sua história, a sua luta e também a batalha que desenvolve aquela comunidade tão querida da Gamboa. Espero que você aproveite, que você fique com a gente até o final do nosso podcast e fale com mais pessoas para também assistir. Sejam bem-vindos. Tá certo então! Ele é presidente da Cooperativa de Confecção de Angra dos Reis. Tem 48 anos, é angrense, e conversa com a gente sobre empregabilidade, sobre negócios, sobre oportunidade. Converso hoje com Alexandro da Conceição, mais conhecido como Alex da Confecção, que participa com a gente desse bate-papo. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Te conheço há muitos anos, Alex, mas é a primeira oportunidade que a gente tem para bater esse papo frente a frente. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Alex, na verdade você está já nesse ramo de confecção há muitos anos. Desde que te conheço como gente, você já está pintando camisa na luta e tal. Tem quanto tempo isso já? Então, a gente já chega aí na casa de uns 23 anos, né? E hoje, enquanto dono de confecção, vai fazer 4 anos. Mas eu sou oriundo da serigrafia. Eu sou profissional de serigrafia, com muito orgulho. Me orgulho muito de ser estampador. E hoje a estamparia, na minha vida, eu falo para você que é o que me fez chegar até aqui foi a estamparia. E é uma profissão hoje que está escassa no mercado. Eu tenho a missão de treinar novos estampadores. Exemplo, hoje em ano, Leandro, se você apresentar para mim um estampador, eu contrato ele. Não tem. Então é uma profissão que está escassa. Então, falta o mercado qualificar esses profissionais? Custa caro eu fazer um profissional. Hoje eu tenho 4 profissionais dentro da minha confecção que eu fiz. Custou muito caro. Mas hoje eles estão lá comigo. Eu fiz eles. Não de estamparia. São costureiros, portadores de malha. São profissionais que a gente, dentro da confecção, formou. Isso para mim é muito, muito bom. Você começou com a sua empresa no fundo de casa e tal. E depois ampliou, hoje a Haja Camiseta é uma empresa bem constituída e que, na verdade, gera emprego, assim como você, muitos outros profissionais. Mas como é que surgiu a ideia, Alex, de trabalhar no ramo, nesse setor? Então, na realidade, eu sou profissional de informática, sou técnico informático formado, trabalhei por 4 anos dentro do estaleiro Brasfel. Em 2001, eu entrei lá, saí em 2004. Só que, quando eu saí, por ter feito o curso no Instituto Universal Brasileiro, olha, e aquilo me trouxe uma paixão muito grande. Você fez por correspondência? Correspondência. Na realidade, a arte está na minha vida desde meus 14 anos, quando eu fui aluno do Ivo Ren, que é o Ivo dos Remédios. Eu fui aluno dele, artista plástico, né? Então, a arte já está dentro da minha vida há muitos anos, desde muito cedo. E aí eu me apaixonei pela serigrafia dentro do Instituto Universal Brasileiro. E aí, por um período do tempo da minha vida, dentro do estaleiro, eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí eu saí e toquei a minha vida nos fundos da minha casa, revelando tela, com muito sacrifício, muita dor, eu digo para você. E o que me fazia não parar era 2 crianças que eu tinha dentro de casa. E você conhece a minha história, né? E trabalhando embaixo de um telhado, 40 graus, 45 graus no verão, eu não podia parar porque eu tinha 2 crianças dentro de casa. Teus filhos têm qual idade já? Um tem 23, o mais velho, e o mais novo tem 20, que agora é pai, né?
Eu sou avô, Leandro. Sim, uma netinha, né? Qual o nome dela? Ayla. Ayla. Rangel da Conceição. Nasceu agora recente, Isso né? aí, tem 4 dias. 4 dias. No momento da nossa entrevista, tem 4 dias do seu nascimento. 4 dias. Então, Legal. a história da minha vida no ramo, ela se deu por conta de uma necessidade de sustentar meus filhos. E, assim, não foi fácil chegar até aqui, viu? Imagino. Não foi fácil. E, assim, o boom da minha história se deu na pandemia. Na pandemia foi quando a AJA ela criou visibilidade. Por que a AJA? É o meu nome, Alex, Joanita é minha esposa, Alex, que é o meu outro filho, e Alisson. E aí o nome era AJA. Quando o Alisson veio, eu coloquei um S, que é 2A no caso, né? E aí ficou AJAS Camiseta. E na pandemia a gente se viu numa situação, ou a gente trabalha por centavos, ou a gente morre. Porque não tinha trabalho. E foi aí que a gente começou a construir máscara facial. E foi ali que começou a criar visibilidade. Ou seja, muitos na pandemia choraram e eu vendi lenço. Foi ali que a gente começou a ter visibilidade, ganhar recurso para montar a loja na Nova Angra, e hoje a AJA Camiseta ela chegou a ter 22 funcionários, né? 2 lojas. Hoje nós temos um centro de produção onde a gente forma profissionais. É fácil? Não. Mas a gente está lá, formando profissionais. É justamente isso que eu queria conversar com você também. Quer dizer, você fala das dificuldades que você atravessou para chegar até aqui, começou no fundo de casa, evidentemente tinha um desafio para poder cuidar, criar os seus filhos, né? Muito jovem, muito novo naquele momento. Na pandemia, meio que o trabalho floresceu, porque muitas vezes na crise que os negócios se desenvolvem, no teu caso foi assim, e o setor têxtil, na verdade, também cresceu, não só a sua empresa, a AJA Camiseta, mas também o setor de modo geral. Sim. Hoje a gente tem uma ideia, e a gente conversava anteriormente, hoje vocês têm mais ou menos 17 confecções abertas no município. Atuantes, isso aí, 17 confecções. A cooperativa na qual eu represento são 22 empresas, 22 não, agora 21, porque recentemente faleceu a Geni, né, uma costureira excelente na cidade e antiga. Nós perdemos a Geni. Sim, do Ariró. E isso aí, minha parceira, sabe? E a gente perdeu ela, isso foi muito doloroso para mim, me emocionei, etc. Então hoje a cooperativa conta com 21 empresas, dos quais 17 são confecções. E ali tem estamparia, tem vários outros nichos dentro da cooperativa. E me diz uma coisa, Alex, quer dizer, você fala essas confecções, aquela senhora que faz lá a bainha de calça, aquela pessoa que é um pequeno empreendedor também, talvez ela não está alcançada ainda pela cooperativa, talvez ainda falta a cooperativa ir lá buscar essas pessoas. Vocês têm informação de muitos profissionais ainda sim. escondidos na cidade? Sim, sim. Nós temos, e o nosso objetivo é abrir novos postos de trabalho dentro dessas casas. Porque quando chega a demanda de produção, a quantidade de confecção que a gente tem ainda é muito pequena. Vou dar um exemplo. Cartão Educação. A gente tem a missão de produzir uma média, que isso foi calculado, de 240 mil peças, num raio muito curto. Ou seja, o poder público coloca na nossa mão uma quantidade com prazo curto para a gente produzir. Só que agora, por ser uma lei, a gente já se programa o ano todo, ou seja, o ano todo a gente já vem produzindo. Então, não tem mais aquele gargalo de pouco tempo para produzir. E quando se trata da cooperativa em si, e a cooperativa não começou também de uma hora para outra, isso é uma luta minha já há muito tempo mesmo. Estou falando aqui, caso de 18 anos que a gente vem lutando, tentando juntar uma quantidade de profissional do setor que outrora era desvalorizado. Eu vou jogar real. Mas a gente precisa entender, Leandro, que o profissional de costura é o profissional que veste todas as outras profissões. Hoje você usa uma roupa feita por nós, costureiros. Eu sou costureiro. Além de estampador, eu sou costureiro. Então, a gente foi colocado num desafio. A palavra que o então secretário de Educação ele usou é se a gente teria condição de produzir. Porque o setor de confecção em Angra não tinha visibilidade. Até hoje, desculpa, mas não tem. Porque as grandes empresas pegam a produção e levam para fora. Sim. Quando isso acontece, Leandro,
baseado ainda no setor de produção, você está evitando que a minha confecção contrate mais pessoas. Você está evitando que a confecção da minha amiga lá do Frade, a Sandra, da Sanlex, contrate outras pessoas. Você está evitando que a minha amiga aqui do Nazira, a Adete, uma irmã, contrate outras pessoas. Quando você é empresário, entende que se você colocar a sua produção na cidade, você está fazendo com que eu tenha condição de contratar mais. E essa contratação vai gerar um salário que ela vai voltar para o teu comércio e vai gastar lá. É uma luta muito grande que eu assumi. Então, assim, hoje, pelo fato de eu representar, a gente está lutando para entrar dentro do estaleiro, né? A gente está lutando para entrar dentro da elétrica. Quando eu falo entrar, Leandro, é pegar o uniforme deles para eles serem feitos na cidade. Eu vou entrar nesse tema com você, mas só para poder a gente entender um pouco mais, e aí quem não entende tanto, né, do setor têxtil, quer dizer, no guarda-chuva do setor você tem os profissionais de costura, os costureiros, você tem o estampador, cortador de malha, o cortador de malha. E o cortador foi eu que formei ele. Então, hoje, se ele sair de Angra e for para São Paulo, as confecções de São Paulo vai querer pegar ele de tudo quanto é forma, porque são profissionais que é muito difícil de você encontrar. Na alta produção aqui, a gente procura cortador de malha e não consegue. Cortador de malha é aquele cara que vai pegar a tesoura e vai cortar o não. Ele precisa entender do tecido, que ele vai jogar em cima da mesa, que é uma mesa enorme. Ele precisa entender de modelagem, quantas peças ele vai precisar cortar. Então, assim, não é assim, eu vou cortar uma malha com a tesoura. Não, é um cortador de malha, é uma profissão. Nós temos a arrematadeira, que vai limpar. Olha. Isso é coisa... E a gente tem estampadores, né, tanto da parte de serigrafia, como da parte de DTF, sublimação. Ou seja, uma confecção que é considerada indústria, ela gera vários tipos de postos de trabalho dentro dela. Hoje vocês têm em torno de 144 empregados, quer dizer, pessoas que trabalham diretamente com o setor têxtil na cidade. Isso aí, 144. Em 2023, o setor gerou 76 vagas de emprego. Na época, o Aurélio Marques teve acesso a esses números que eu passei para ele. E esse ano já passei também para o setor público quantas confecções nós temos, quantos empregados nós temos dentro do setor. E isso para a gente é muito bom. Está em crescimento o setor no município? Está em crescimento. Bom, você coloca uma questão que eu acho importante, e aí acho que o poder público tem que provocar mesmo. Não dá para... É evidente, por mais que seja uma empresa privada, a Brasfels, ela tem compromisso social com a cidade. Então, por que não comprar, não fazer os seus uniformes com os profissionais do município? Isso é uma questão que tem que ser muito bem provocada. A outra questão, a outra empresa, que é uma empresa pública, eletronuclear, que também tem que ter uma articulação política importante para melhorar e mudar, talvez mudar a metodologia, a cabeça dessas grandes empresas, porque isso gera emprego na cidade, isso vai fazer com que o dinheiro circule no município, quer dizer, todo mundo ganha. Então, de fato, aqui já fica um apelo para que os políticos do município se debrucem. Até porque, Alex, eu acho que você fala uma coisa importante, e talvez é a ideia principal da nossa conversa aqui, é dar luz, é dar visibilidade ao tema. Eu acho que o problema é que a gente tem muitos temas importantes na cidade, muitos assuntos pertinentes, como, por exemplo, o setor têxtil, que fica ali muito, não vou dizer esquecido, mas sem aquela luz, sem aquele destaque, sem aquela divulgação. Isso faz com que os políticos do município não se interessem tanto em apoiar. Eu acho que a gente tira aqui do nosso podcast hoje, desse bate-papo, um D0, né? Porque essa conversa vai provocar outros debates sobre o setor do município. Na realidade, eu venho brigando com o setor público já há anos. Eu costumo dizer que eu não sou pai da criança, né? Que é o cartão de educação, mas essa ideia surgiu dentro da minha confecção e eu tenho provas com relação a isso. E na época de 2022, nosso setor estava querendo fechar as portas, confecção me ligando. Se puder me acessar um pouco. Por favor, o convidado está precisando de água. O setor já querendo falir, e eu reuni dentro da minha confecção na época 5 confecções, e ali a gente discutiu, chamamos um advogado, ele nos orientou a procurar um vereador. E então eu procurei o vereador Dudu, ele nos ajudou. Porque o advogado disse que a ideia que estava surgindo dentro da minha confecção
ela só podia prevalecer através de lei. E aí é onde entra a sua pergunta. Por que não faz com que essas grandes empresas consomem na cidade? Se não tiver uma lei que não obriguem ela, mas que façam elas entenderem que a ação dela em comprar na cidade vai gerar emprego indireto para dentro da empresa deles, isso é maravilhoso para eles. Eu acho que a E eu prefeitura... já pedi isso. Não existe possibilidade, talvez, de obrigá-las diretamente, não é? Exato. Obrigação. Agora, o que pode ser feito, a prefeitura fazer um grande combinado com as empresas e até ofertar também algum tipo de, enfim, abertura enfim... Há possibilidade. Abrir mão de receita para incentivar que esses empresários possam... Há possibilidade. contratar os serviços do município. Leandro, quando você tem um supermercado que tem, sei lá, 300 funcionários, e aí você entra nesse mercado, vê que todo o uniforme dele não foi feito na cidade, isso traz pra gente, não é um desgosto, sabe? Mas pensar, poxa, o meu dinheiro tá ficando aqui e o dinheiro que eles têm que gastar com a gente tá indo para fora. Rio, São Paulo, não sei. Porque se eles pegarem esse valor, quando a gente fala de 300 funcionários, a gente fala 3 mudas, né? Então a gente está falando de mais ou menos aí quase em torno de 1000 peças. Quando ele consome esse número na cidade, esse valor vai ser devolvido para o funcionário. Consequentemente, o funcionário vai voltar no mercado dele para gastar esse salário. Claro. Vai evitar que pessoas, e a gente tem exemplos disso, vá na porta da minha loja procurando emprego. Ah, você é profissional de quê? Eu não sou. Aqui a gente contrata só costureira, estampador. Então, Leandro... A cooperativa tem lançado esse debate, quer dizer, tem provocado esse assunto. Alex, você coloca esse tema aqui, eu acho que a gente tem, infelizmente, pouco tempo, pelo menos na primeira conversa, para a gente dar destaque para esse assunto. Existe uma cooperativa, existem hoje um número de profissionais trabalhando, existem empresários e microempreendedores trabalhando no setor. O setor têxtil, ele, na verdade, foi vitaminado com a criação do Cartão Educação. Isso. O Cartão Educação virou uma lei no município. Muito bom. Existe a possibilidade dessa mesma ideia se transformar em lei no Estado, ou mais do que isso, numa política pública do Estado, porque lei, na verdade, se cria a rodo. O problema é que tem lei nesse país que pega e que não pega. O poder legislativo não pode onerar o poder executivo. Quer dizer, tanto a Câmara Municipal quanto a Alerj não pode criar uma lei para criar despesa para o Executivo. O que, na verdade, pode acontecer é o Executivo encaminhar mensagem para a Câmara, porque ali vai ter que se criar uma rubrica específica no orçamento para aquele setor, para essa questão do cartão educação, que assim como existe no município, também pode acontecer no Estado. O que eu te perguntaria é o seguinte, essa luta que começou lá, uma discussão sua com um grupo de amigos e tal, que depois a Câmara levou por um debate e que o prefeito Fernando Jordão encampou a ideia. Eu fico muito feliz com isso. E que, na verdade, você nunca cobrou diretamente o DNA dessa ideia, que partiu de você, que, na verdade, partiu de um profissional do setor, mas que, evidentemente, o prefeito, como o gestor do município, né, encampou a sugestão. Isso fez com que a gente pudesse vender mais, gerasse mais emprego, circulasse melhor o dinheiro do município. Eu diria para você o seguinte, essa foi uma batalha vencida. A outra batalha específica e que eu vejo que vocês colocaram como meta, então, é tentar incentivar que as empresas do município façam também esses uniformes com vocês. Leandro, não só as empresas do município. Exemplo, isso aí eu cobrei o então prefeito Ferretti, quando ele esteve dentro da minha confecção. A prefeitura, ela cede um valor para os blocos de carnavais. Sim. Carnaval, ok? Quadrilhas e outras coisas que a prefeitura toma aqui. Compra o abadá. Compra tudo de fora? Você está me chamando de bobo? Poxa. Por que não gasta na cidade? Então, se a gente cria uma forma, eu falei isso para a Ferretti. Mas eu acho a gente cria uma forma... Não sei, de amarrar, eu acho que... Você precisa, enquanto dono do bloco, fazer na cidade, porque Sim. você vai ajudar a gerar emprego. Mas o preço é competitivo, Alex? Leandro, o mesmo material que Bahia compra, tecido, para fabricar o abadá, eu compro. A mesma tinta que Bahia compra, Rio, para fabricar abadá, eu compro. Então, há chamada de conversa. E você sabe muito bem, a gente precisa entender isso.
Vamos falar de valores. A gasolina em São Paulo está um preço, em Angra está outro preço, R$ 1 a mais. Eu estive recente lá. Então a gente tem que ver isso. Vamos Essa equiparar. variável, né? Isso aí, questão de imposto e tudo. O que pode ser feito para que toda essa produção que a prefeitura coloca em reais fique na cidade? Eu costumo dizer, Leandro, que o dinheiro é teu, tu gasta onde você quiser. Mas se você tiver consciência que você colocar o seu dinheiro no lugar que vai contribuir para o crescimento da tua cidade, você vai repensar. Peraí, por que eu não posso gastar meu dinheiro aqui para ajudar a gerar emprego? É tudo questão de pensar e chamar para conversa. Sabe, eu pego um setor falido e a gente trabalha em cima dele e a gente consegue colocar o setor em uma fase de crescimento. Você pode hoje andar por todas as confecções e pergunte para ela como que você vivia antes de 2002. Eles vão te contar a história. Depois de 2022, perdão, 2022. É uma outra realidade. Então, nós do setor nos levantamos, um de mão dada com o outro, e vamos partir para a formação de profissionais. Como eu disse para você, e isso me alegra muito, você não visitou minha confecção ainda. É verdade, tem que ir lá. Você já foi na minha loja, confecção não. Sim. Quando você vê uma profissional que entra na tua loja para ser aprendiz de costureira, hoje, sendo supervisora da tua empresa e da tua loja, isso traz um orgulho muito grande. Sabe? E ela é nova, tem 22 anos, 23. Ela entrou não sabendo botar uma agulha na máquina. Hoje ela supervisiona, ela costura calça jeans, camisa social, porque a gente ensinou. Recentemente, tem 2 meses que entrou uma outra jovem lá, que já está costurando, Leandro, fazendo camisa. E a gente está ensinando. Essa é a grande sacada. Será que o governo não consegue enxergar que existe uma demanda? Eu volto a dizer, é a profissão que veste todas as outras, que existe uma demanda e a gente precisa formar novos profissionais, que se a gente pega uma demanda do Brasfel, da usina que vai entrar em produção, será que eles vão ter que mandar isso para fora? É claro que hoje a Seattle, ela tem uma política de compra e a gente respeita isso. É através de um sistema tipo licitação. A gente respeita. Mas se criar uma forma, uma plataforma, um mecanismo que essa produção fique em Angra, a gente está falando de 8 mil funcionários, né? E a gente chega na casa aí de quase 40 mil peças que pode ser feito na cidade. Quantos empregos não seriam gerados? Será que ninguém consegue enxergar isso? Ou eu tenho que ficar gritando, mostrando? Não, está na cara. Eu preciso construir a minha camisa, a minha calça. Quem vai fazer? Vai mandar vir de fora? Faz aqui, a gente tem profissionais aqui. Essa é a minha luta. Alex, bom, acho que ficou muito claro para a gente e eu entendo que o governo municipal vai ter uma grande responsabilidade. É possível gerar emprego com iniciativas simples aqui da cidade, com o próprio orçamento do município. Você pega, por exemplo, uma ideia aqui muito bem colocada pelo Alex, eu não vou nem falar da questão, por exemplo, da Brasfels e também da eletronuclear, que aí envolve, né, um debate mais amplo. Eu vou falar de uma coisa que a prefeitura pode ajudar diretamente. Esses recursos que vai de subvenção, enfim, de editais para cultura, através dos blocos carnavalescos, da Secretaria agora de Turismo, e também a questão dos arraiais com as quadrilhas, pode-se fazer com que essas entidades façam o trabalho delas, né, com o setor têxtil do município. Você gera emprego, você deixa o dinheiro no município e, evidentemente, que o recurso que a prefeitura vai investir nesses blocos e nessas quadrilhas vai ficar na cidade, não tem por que comprar um abadá de um outro município, de um outro local. Então, acho que essa sugestão dada pelo Alex é uma sugestão muito consciente, né, que fica aqui o pedido ao prefeito Ferretti, à Câmara Municipal, para debruçar em cima dessa ideia, até porque, volto a dizer, são ideias muito simples, mas que pode melhorar ainda mais a economia do município e ajudar ainda mais a gerar emprego e a deixar o dinheiro na cidade. Alex, queria te agradecer, o tempo é muito escasso aqui no nosso podcast, mas eu acho que deu para a gente poder entender um pouquinho o X da questão do setor têxtil, entender a importância desse setor que gera emprego, que deixa dinheiro na cidade, que deixa impostos no município e que pode crescer, depende só da gente. Sim, eu agradeço, né, o convite feito por você, amigo de muitos anos, e assim, numa oportunidade eu queria
você também pudesse ter aqui outros profissionais do setor para a gente debater até a respeito do cartão de educação, o que ele pode ser melhorado, né? Fica aqui uma pauta importante, já sugestão, para a gente ampliar essa mesa aqui de debate com outros profissionais da cooperativa. Da cooperativa até do setor público também, para trazer aqui, isso é muito importante, para ver o que a gente pode melhorar, porque quando se trata de uniforme, o técnico está aqui. Você entende o que eu estou falando? O técnico está aqui. Então eu acho que seria muito bom ter esse debate e esclarecer algumas coisas que vem acontecendo, que não está sendo bom, né, para a gente do setor. Não vou entrar nesse assunto agora, mas eu quero deixar meu agradecimento à vossa pessoa. Pode contar comigo. Obrigado, irmão. No mais, a gente está aí para servir. Obrigado. Eu conversei com o Alex da Haja Camisetas, também presidente da cooperativa, enfim, de confecções do município. O Alex esteve aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante que é geração de emprego e oportunidade. Fala, Leandro Silva! Olha, uma das coisas que eu mais gosto é dar voz a temas que muitas das vezes não tem tanto destaque no município. Eu converso hoje com o presidente da Associação de Moradores, num bairro não tão grande, mas que tem um povo trabalhador, guerreiro, e que eu conheço a luta dessa gente porque tenho familiares lá e conheço amigos de muitos anos. Ele, na verdade, além de ser um amigo pessoal também, preside a Associação de Moradores já há 2 mandatos. E não é fácil ser líder comunitário. Digo isso porque comecei a minha vida política como líder estudantil e também líder comunitário. Fui presidente também de associação de moradores. Eu sei como é trabalhar sem ganhar um centavo e ralar muito e ser muito cobrado. Conversa agora com o Cacalo, que é o Carlos Silva, presidente da Associação de Moradores da Gamboa. Rapaz, 2 mandatos, desafiador, hein? Obrigado, meu amigo, pelo convite, por estar aqui nessa noite, nesse podcast. 2 mandatos ali no bairro Gamboa, como você já fez bem a sua introdução, dizendo que ali é um bairro não tão grande, mas de pessoas ali bem trabalhadoras, humildes, que também contribuem aí com seus impostos, com tudo que é necessário para o município. Agora, Cacalo, ser presidente da Associação de Moradores é ser aquele cara que de madrugada alguém vai bater no portão porque faleceu alguém, o telefone vai tocar de madrugada porque precisa de uma ajuda para poder transferir alguém no hospital, algum apoio na saúde e tal. O presidente da Associação de Moradores é aquele que a população fala direto antes de falar com o vereador ou antes de tentar falar com o secretário, porque é a primeira autoridade, vamos dizer assim, perto das pessoas, né? O líder comunitário ele é o primeiro contato, realmente, até chegar nas autoridades municipais. E a gente faz esse contato direto com as autoridades, porque a gente já está ali no bairro. Então, o acesso direto é ali, seja qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Já tive relato de madrugada que morador ligando, eu tive que ir lá ver, tinha uma senhora morta dentro de casa. Caramba! E muitas das vezes o morador não tem os contatos com os órgãos públicos para resolver aquele problema e vai direto na Associação de Moradores, a qual nós não somos nem sequer também remunerados para isso, mas vê a gente como uma referência, como um contato direto. E aproveitando aqui o gancho, eu não estava nem em mente isso, e hoje eu estava na plenária e um cidadão chamado vereador Timóteo, e ele tem a tribuna para ele falar o que ele quer. E nós, líder comunitário, além da gente não ser remunerado, a gente não tem o direito de resposta quando um parlamentar ele usa da tribuna para atacar um líder comunitário. Senhor Timóteo, o senhor nunca botou o pé na Gamboa e nunca fez nada lá. Eu sou líder comunitário há 2 mandatos. Da mesma forma que você recebe aí para ter o seu conforto, parabéns por isso, foi por mérito seu, mas antes de você falar do líder comunitário, conheça as demandas da comunidade para depois você falar e conheça também cada líder comunitário para você se manifestar a respeito da liderança do município. Agora, dito essa questão, qual foi a treta? A treta é que ele falou que todos líderes comunitários se vendem, se corrompem. E ele também, para ele chegar onde ele está, ele também vai até as lideranças do município para ele ser o candidato que ele é, o vereador que ele é hoje. Acho que teve uma fala infeliz, quer dizer. Exatamente. Eu estava assim, aguardando isso, mas não ia nem entrar nesse detalhe, porque o assunto era o meu bairro. E já que é um podcast que vai
rodar aí pela mídia, e eu saí dali hoje da plenária insatisfeito com a fala dele, se colocando a liderança como uma pessoa que se corrompe fácil. Estou há 2 mandatos, nunca dependi do senhor para nada, espero nunca depender, e faça uma gestão de fiscalizar, não criticar. Agora, você vê uma coisa importante, Cacau. Eu sei como você se sente, né? Como você se sentiu, porque, primeiro, você se doar um trabalho que você faz sem ganhar um centavo. É um trabalho voluntário. Ser muitas das vezes criticado por quem, enfim, às vezes, porque o ser humano é difícil, né? Nós, seres humanos, somos complicados mesmo. Quer dizer, você ajuda, auxilia, apoia e muitas das vezes você recebe a ingratidão e a crítica. Sim. Isso é uma questão. Então, quer dizer, o líder comunitário, ele convive com tudo isso, com a ingratidão, com a cobrança sistemática o tempo todo, né? E com o empenho também, o desempenho dele no dia a dia. E ainda ter que aguentar alguns desaforos como esse, isso não vou dizer que desestimula a gente, não, né? Não. Mas isso revolta, evidentemente, a vocês. É claro que não dá para se colocar todo mundo no mesmo saco, não é? Que tem gente aí que se vende, não tenha dúvida, mas não é só o líder comunitário, é todo mundo, não é? Agora, não dá para poder pegar alguém que batalha tanto pela população, que não ganha nada, e assim tentar esculachar um líder comunitário num momento, numa tribuna, num discurso, sabendo que tinha outros líderes comunitários na sessão, quer dizer, é como se fossem indiretas. Direto, não dando direito de resposta. É verdade. Agora, tirando essa treta aí com o Timóteo, que você coloca muito bem, eu acho bem pertinente aqui essa provocação, porque faz com que a gente também desabafe, né? Claro. E acho que essa é a ideia nossa do podcast. Você já está 2 mandatos na Associação da Gamboa. Como é que surgiu a ideia de estar à frente da comunidade? Isso aqui era sempre alguém lá cuidando de uma comunidade religiosa, quer dizer, a igreja da comunidade, sempre fazendo um trabalho social e tal. Mas, de repente, você virou a chave. Da igreja foi para liderança comunitária. Como é que foi isso? Foi mais ou menos isso da igreja, né? Eu tinha acabado de assumir uma igreja, pastoreando, e eu andando pela comunidade a qual eu moro, 45 anos. 45 anos. Você nasceu lá? Sou cria da Gamboa, nunca morei em outro bairro. E a minha vida sempre foi... É um angrense gamboense, né? Minha vida sempre foi trabalho, casa e igreja. E nesse decorrer desse tempo, eu comecei a andar no meu bairro. E o meu bairro estava um pouco largado. Os matos grandes, tudo. E tinha algumas pessoas que já estavam influenciadas nisso. Né? Outros líderes comunitários, estava o Michel, estava, dentre outros lá. A Rita. A Creinalda, que é a Rita. Dentre outros. Aí aquela senhora também lá do Maria José, do restaurante, a Tereza, né? José Milcamba. Sim. O Edmilson, Paraíba, né? Todas essas... Então, eles, de alguma forma, eles deram uma travada. Eu não sei o que levou. Aí eu desanimaram, desistiram da liderança comunitária. Exatamente. Porque, assim, acho que, e aí, desculpa pegar esse parênteses, é como a gente falou aqui na introdução, o cara leva tanta pancada, leva tanta cobrança, que chega uma hora e fala, pelo amor de Deus, eu sou morador aqui, vou continuar ajudando o meu bairro, mas não quero saber de associação de moradores, não. É prazeroso, meu amigo Leandro. E aí você viu o cenário meio que aberto. Vi o cenário aberto, chamei 2 amigos, estava pastoreando, não era intuito meu estar ali envolvido. Peguei e falei, assume isso daí que eu vou te ajudar. Estando aí por fora aí, peço os irmãos da igreja para votar em você. Até então não tinha ninguém. Aí daqui a pouco eu falei, já que não tem ninguém, bati na porta dos 2 e falei, já que você vai vir? Não vou vir. E eu decidi vir. Quando eu decidi vir, aí apareceu um para vir. Aí, graças a Deus, lá, queria de lá, todo mundo conhecia. Aí levantaram minha bandeirinha lá, ganhei. E eu também quero aproveitar nesse ensejo para agradecer aqui, aproveitar que está no bastidores ali, a Luciana Valverde. Porque a Gamboa estava abandonada. E quem fez o contato da minha pessoa com o governo foi a ex-vereadora Luciana Valverde. Entendeu? Ela que fez o contato direto, certa feita. E de lá para cá eu tive contato com o governo e comecei a ter
êxito em algumas ações dentro do bairro e ter contato com o governo. E o que me levou realmente a envolver foi isso. Mas só que eu não esperava ficar 2 mandatos. Eu esperava ficar um mandato ou que despertasse alguém que assumisse o bairro. Aí dali para lá eu fui fazendo as coisas, fui acontecendo, fiz evento gospel, faço quadrilha, fiz um evento country no campo, aí eu faço evento na praça, agora semana passada fiz o aniversário do meu grupo de pagode gospel, Que legal. em frente ao trailer ali do Marcão. Fez evento da Páscoa, né? Que, Fiz, como você colocou, que foi um sucesso, né? Exatamente, fiz o evento da Páscoa antigamente, quando eu iniciei, dividia-se a caixa de bombom, estava dentro do saquinho, porque a contribuição era pouca e a vergonha, às vezes, de pedir algumas ajudas e ter a resposta não. Esse ano foi logo uma caixa inteira. Rapaz, esse ano, você vê, devido ao meu trabalho, devido às pessoas vendo o meu esforço, e as pessoas vendo, quando eu abri a boca, pedindo contribuição, e começou a chegar aqui a ponto de sobrar caixa de bombom. Legal, muito bacana. Agora, como é que fica a família nessa história? Quer dizer, eu estive na tua casa, tomei café com você lá na tua sala, conheço a sua história, a sua família há muito tempo, a esposa, conheço a família inteira. Chega um momento que a família ela acaba também, de certo modo, sofrendo, porque é muita cobrança em cima do presidente da Associação de Moradores, que é também o chefe da família. Como é que fica a esposa? Que ela acha de você, presidente? Então, na primeira mão, quando eu coloquei a discussão, Uhum. ela chegou a pôr e falou assim, não mexe com isso. E eu falei, não, vou ter que botar a cara porque não tem ninguém. E botei a cara, botei meu nome, ganhei. Quando eu botei o pé dentro de casa, ela falou assim, ó, falei pra você não mexer com isso. Agora seja sujeito homem e vai até o fim. E faça alguma coisa. Como é que fica a família? Graças ao nosso bom Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa. Não gosta de política, não comenta política. E ela vendo a minha entrada hoje no bairro e a minha interação no meio político, ela fica só no bastidores. Não critica, não comenta. E eu tenho que saber dividir, né? Eu tenho família, tudo. Legal. E assim vai. Minha esposa, então, não dá uma questão nem nada, não fala nada. Cacau, é natural que toda liderança comunitária não use a associação como trampolim, e você nunca usou também. Mas a comunidade vai vendo o trabalho daquela liderança e vai, evidentemente, vislumbrando alguns espaços maiores para aquele líder comunitário que se fez um bom trabalho na comunidade. Foi a voz dos moradores ali. O morador, né, ele acaba sonhando com aquela voz num outro degrau da cidade para poder brigar ainda mais. Como o presidente fez, imagina em outro espaço. E aí cogitou-se a ideia de você ser candidato a vereador. Aliás, a Gamboa tem essa história. Acho que é um bairro pequeno e que, na verdade, não sei se foi por conta disso, né, 2 candidaturas, ou 3 candidaturas, né, historicamente falando, que lançaram-se pré-candidatura, mas recuaram. Houve, na verdade, um desenho, né, quer dizer, um ensaio, vamos dizer assim, do Cacau como pré-candidato a vereador em 2024, né? Sim, houve sim um ensaio. Né? Confesso que não era intuito meu ser como não ser presidente da Associação de Moradores. Aí, devido à minha movimentação dentro do bairro, Popularidade, né? e graças a Deus foi crescendo, as pessoas foram vendo a interação junto ao governo, algumas coisas acontecendo, vendo o meu esforço, e também pelo fato da comunidade ser carente. Por ser um bairro pequeno, muitas vezes ela é abandonada. Né? Geralmente, quando chega agora período eleitoral, todo mundo lembra da Gamboa. Todo mundo aí abre a porteira, todo mundo entra, todo mundo sai e vende seu peixe, que é normal, que isso da política, mas só que a população ele sente isso, da necessidade de ter alguém que possa brigar pelo seu bairro. Então, tipo assim, aí nós ensaiamos. Quando eu vi o cenário como que estava, eu falei que uma coisa, para mim não sair feio, eu vou sair a tempo, para depois não ficar como se tivesse vendido, essas coisas todas, que não era meu intuito, e também a condição de pastor. Saía 8 meses antes, né, dentro do período, falei, não vou me lançar, decidi a não me lançar e fico por isso mesmo. Aí postei num cavalo
um cavalo aí, mas só que não foi. Entendi. Bom, a outra questão importante, Cacau, que como liderança comunitária, você, de certo modo, acaba tendo um raio-x, você tem lá uma imagem de todos os problemas da comunidade, sabe? Enfim, cada rua, o que ela tem, quais são os problemas, sabe as dificuldades, porque você conhece o morador pelo nome, né? A dona Joaquina, o seu Manel, o seu Benedito e por aí vai. Hoje, a Gamboa ela carece ainda de alguns investimentos. Tivemos agora a reforma da escola, que ficou realmente uma obra importante, e tem duas questões importantes também que eu me recordo de forma muito positiva da Gamboa. Uma é o sonho do nossa unidade de saúde. Ali tem a nossa digital, naquela construção daquele espaço, ainda em 2015. Você não estava na Associação de Moradores, mas você era um morador e tal. E ali tem a nossa digital. O morador da Gamboa saía dali de madrugada para poder ir para o Belém, para poder marcar consulta. Quando chegava no Belém, não tinha vaga, porque o Belém era um bairro grande, um posto de saúde pequeno, e para atender Gamboa e Belém, o morador da Gamboa sempre ficava sem atendimento. Exatamente. Até que nós abrimos um posto de saúde, eu era vice-prefeito na época, hoje o morador, a gestante faz o pré-natal lá, o idoso, ele tem lá o acompanhamento de hipertensão, o diabético, as vacinas são lá também. Enfim, o posto de saúde foi uma vitória, escola agora, a ampliação é uma outra vitória. E um outro ponto que também acompanhei você, e essa luta a gente pôde participar de modo muito, muito intenso politicamente em 2022, foi a questão da nossa área de lazer. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, que numa conversa com o prefeito Fernando Jordão, você está aqui, não deixa mentir, a gente colocou de forma muito, muito clara, prefeito, Cacalo está aqui, tem o desejo da obra da quadra da Gamboa. E ali foi acordado, porque até então se tinha só uma ideia, tem um espaço, mas não tinham feito nenhum estudo do espaço, não tinha nenhum tipo de previsão orçamentária para o espaço, não tinha projeto para o espaço. E daquele momento em diante, a coisa andou, que foi a confecção do projeto e tal. Como é que foi? Como é que está a história lá da quadra que tem também a tua digital específica naquilo? Então, Leandro, ali aquela história da área de lazer, a gente sabe que tinha algumas indicações, né, de vereadores, né? A vereadora Luciana Valverde, dentre outros, do passado. Mas só que... Da Lu também? Que bacana. O que ficou ali bem afirmado foi em 2022, quando a gente estivemos na casa do prefeito. Que outrora não tinha nada concreto, como você participou desse diálogo com o governo. Aí dali de lá para cá, eu, né, sempre cobrando ele. Foi acordado isso, né? Foi acordado, você é testemunha real. Então, tipo assim, eu entendo a condição de cada vereador, porque a demanda deles são muito. Acho que tem por semana uma certa quantidade para estar subindo as indicações. E muitas das vezes o vereador tem que ter um bom assessor para estar sempre batendo, cobra isso, cobra aquilo, cobra isso, cobra aquilo. E eles ficam preocupados de mandar a indicação e esquecem muitas vezes de ficar batendo naquilo que é prioridade para o bairro. Eu, como já sabia e cria dali, eu comecei sempre a bater como líder comunitário. Quando ligar para ele, prefeito, e a nossa área de lazer? Prefeito, nossa área de lazer. Prefeito, aí sempre ficou naquela interrupção e sempre, toda vez que eu tinha a oportunidade, eu falava com ele. Alan elaborou o projeto com a equipe técnica da secretaria. Aí o Alan foi lá, deu uma olhada juntamente com alguns secretários, viu o que era necessário. Primeiro foi o primeiro passo da galeria, que ali passa um córrego. Sim, me recordo. Um córrego de água fluvial, fez a galeria. Depois veio a Beth Brito, me chamou lá no gabinete dela, lá na secretaria dela, que nós fizemos o projeto, como seria, mediante aquilo que nós estávamos discutindo, o que era necessário para a comunidade. Então, tipo assim, hoje é um sonho que está sendo... Está no meio do caminho para ser realizado na Gamboa. A obra está em execução? Está indo bem? Está, graças a Deus. Playground, quadra? Playground, uma quadra,
um salão de convivência ali na parte de baixo, Que porque bacana. o terreno ele é um pouco declive, né? Assim, Aham. acesso. E um salão muito bom, grande. A poder ser usado para reunião da Isso, associação, para tudo, reunião né? Porque nós não da tínhamos nada. comunidade. Aham. Tudo que era feito na comunidade Era tinha na que se escola. pedir à escola. E mudou alguma gestão, que a escola, muitas vezes, ela tem suas diretrizes ali, quando pode liberar, quando não pode. E agora, com esse espaço que a gente vai ter ali, sendo um sonho da comunidade, vai ficar bem hábil para tudo. Bacana. E eu quero aqui também, de antemão, aproveitando esse ensejo, de parabenizar a empresa Lasc, É a empresa que ganhou a licitação? que ganhou, né? E eles estão trabalhando ali, os caras são super profissional, trabalham debaixo de sol e chuva, os caras são muito profissional dentro daquilo que faz. Então fica aqui meu agradecimento à empresa Lasc. Inclusive, eles foram um dos que contribuíram também com os bombons Que para ser bacana. entregue na comunidade. Quer dizer, uma empresa que está fazendo uma obra no bairro ajudou também a comunidade. Ajudou Isso é a comunidade. contrapartida social. Exatamente. Muito Então, bacana. graças ao nosso bom Deus, e tipo assim, através do primeiro contato que eu tive com o governo, através da ex-vereadora Luciana Valverde, de lá para cá eu tive contato com o governo. O primeiro ponto foi com ela. E de lá para cá, graças a Deus, tivemos o vestiário do campo, Sim. conseguimos através do governo, a área de lazer, a reforma do posto de saúde agora está saindo também. Pois é, aquele posto de saúde, acho que a prefeitura tinha que desapropriar aquela área. Aquele é um local que nós alugamos ali em frente ao borracheiro, Sim. mas que cabe uma desapropriação para que a prefeitura possa de fato comprar o local e que aquilo seja, enfim, a prefeitura fazer obra até de ampliação da unidade. Sim, acho que não vai ter ampliação não. Né? Quer dizer, até porque como um empreendimento de terceiro, alugado, né? A prefeitura não vai fazer uma obra, vai fazer a manutenção do prédio. Sim. Mas se desapropriar, claro que aí a área passa a ser pública mesmo, né? Exatamente. Fica aqui a deixa, acho que fica, né? Inclusive, eu acho que o bacana também é a gente, aqui através do nosso podcast, a gente abrir espaço para lideranças comunitárias para a gente pensar a cidade juntos. Eu acho que, Cacalo, um grande desafio nosso é pensar o que nós queremos para a Angra do futuro. Eu sempre converso isso com as pessoas. Tem gente que pensa na política apenas pelo cargo, pelo dinheiro. Eu acho que ainda existem pessoas apaixonadas pela vida pública que vêem uma Angra arrojada, bonita, moderna, com emprego, com oportunidade. Isso, cara, depende da gente enquanto cidadão e pessoas que querem bem essa cidade. Pessoas que não querem o poder público apenas para poder fazer patrimônio pessoal. Né? Então, assim, acho que esse momento nosso aqui serve para também a gente balizar e incentivar outras lideranças comunitárias para a gente pensar a Angra dos Reis. O que esperar de Angra para o futuro e o que esperar para a Gamboa do futuro. Em cima disso, eu perguntaria para você, o que a Gamboa sonha para o futuro? Meu amigo, depois da realização da área de lazer pronta, eu achei Gamboa, por ser um bairro pequeno, Já está contemplada. já está contemplado. Rede de água funcionando. Não, e sem contar que, quando eu assumi, quanto contribuições também de indicação de vereadores, aconteceu muitas coisas que a comunidade precisava. A iluminação que pega de frente ao trevo do Marcão Lembro. até o Caíra. Uma luta que você encampou. Agora está reativando uma cisterna de água que estava abandonada há anos de cima no meio da mata lá. Eu tive na casa do Romualdo, lá em cima. Qual é o nome daquela rua lá? É Rua Sapucaia. Rua Sapucaia. Vi uma galeria enorme ali na rua do Romualdo. Uma que deságua, quer dizer, pega toda aquela água lá de cima, não sei qual ano que foi feito aquela obra, mas uma contenção enorme ali. Não, tem uma contenção ali, desabou. Isso. A Secretaria do Alan atendeu, a gente fez um monte de contenção. É enorme. Mas a caixa d'água mesmo, que vai levar água pro final da Sapucaia e pro Morro da Cota, uma parte do morro que não chega água, com a ativação dessa caixa, a rede vai ficar pressurizada e Show. vai chegar aonde não chega. Então, mas já está em obra? Já está em obra, abriu a rua lá. Que legal. A população. Então, na minha chegada, eu sou muito grato ao governo, porque eu me tornei uma pessoa pública, né? Todo mundo me conhece hoje, através do governo e pelas ações do governo dentro do bairro. Bacana. Quadra, colégio reformado, posto de saúde reformado, a iluminação na beira da pista, o vestiário,
O que resta lá agora É só a manutenção, né? manutenção. Limpeza, capina, varreção. Recurso Hã? bem pequeno para o governo hoje tratar a Gamboa de uma forma assim, com um olhar mais carinhoso, porque é manutenção. Não tem Maravilha. para onde crescer, Sim. então sou muito grato ao governo por isso, porque Gamboa era um bairro esquecido. Hoje eu sou atendido por toda a secretaria. Que bom. Secretaria de Cultura, Secretaria agora que mudou, que é Turismo, mas a Secretaria de Eventos. Faço meus eventos através da secretaria, entendeu? Ao qual a comunidade não tinha nem festa de criança, não tinha nem quadrilha, e agora nós estamos fazendo o 5º Arraiá Amigo da Gamboa, que será em julho na comunidade. E Muito vai bom. indo dentro das ações, e o senhor tem a agradecer mesmo o governo por tudo que tem feito na Gamboa. Está 100%, mas pode melhorar mais ainda. E o bacana é que, assim, pelo que eu percebo, o secretário Vitor Simões, ele tem esse canal direto com vocês também. E esses dias eu comentava num grupo de WhatsApp que não existe no governo o anjinho e o diabinho, né? Quer dizer, às vezes tem uma construção de imagem de que não, olha, esse secretáriozinho aqui é o coitadinho, ele não atende às lideranças comunitárias porque ele não tem o poder. Não, e aquele outro lá tem o poder, mas não faz. Quer dizer, o governo é um só. Não tem esse negócio esse secretário é o anjinho, esse secretário é o diabinho. O secretariado representa o prefeito Ferretti. Se tem uma divisão, se tem um fogo amigo ali... Agora, eu percebo que o Vitor é um cara que, mesmo sendo muito jovem, é um servidor de carreira e tal, mas é uma pessoa de confiança do prefeito Ferretti e pelo menos tem feito canal com vocês, né? Eu, quanto a pessoa do Vitor, anteriormente, como secretário de esporte, eu não tenho nada a dizer. Fiz diversos campeonatos, evento para criança na Gamboa, com o apoio da Secretaria de Esporte, igual eu falei. Toda a secretaria praticamente na Gamboa me entendeu. Seja ela qual for, me entendeu no bairro. Então o Vitor sempre foi parceiro com a gente ali na comunidade como secretário de esporte. E agora ele, como o braço direito do Ferretti, também está tendo esse contato com a gente. Bacana. E eu falei até naquele grupo que a gente participava, que eu entendo também, não tem como a gente cobrar uma pessoa desde o momento que está assumindo um cargo de grande responsabilidade agora, porque tudo volta nele. Eu tenho que entender como aí, o meu tempo vai chegar, a ponto que ele vai me atender, sentar comigo, qual é a sua demanda, o que você precisa. E eu pisei no freio entendendo isso. Porque quando eu assumi a igreja, todo mundo vai, e você não consegue assimilar, você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Aí eu me vi, quando assumi a igreja, quando assumi a associação de moradores, falei, calma aí, eu posso pressionar o cara. Entendeu? Porque quando ele estava como secretário, somente como secretário, ele me atendia. Agora não, agora ele abrange vereadores, ele abrange líder comunitário, tudo está em volta dele. Sim. Então nós precisamos entender isso, o tempo que ele precisa parar, e sem contar que ele tem a família dele também. Não adianta ele ficar cuidando só do lado de trabalho, e daqui a pouco a família vai para baixo. Mas o Vitor é parceiro, sempre nos atende, sempre nos apoia, nos liga. E da mesma possível, quando eu preciso, eu mando para ele, deixa eu ver aqui como tal, e nos dá a resposta e assim vai. Legal. Cacalo, te agradecer por vir aqui no nosso podcast. Eu acho que o tempo foi escasso, mas assim, a gente tem muitos outros assuntos para falar, mas eu proponho que a gente faça um debate sobre a grande Apuíba e também sobre o que a gente pensa para o futuro. Vamos chamar aqui os outros presidentes, você tem esse desafio comigo, a gente convidar aqui os demais presidentes, porque a nossa ideia é pensar Angra junto, né? Sonhar uma cidade que as pessoas possam ter oportunidade, não só de emprego, não, oportunidade de viver numa cidade com saúde, com uma educação de qualidade, uma cidade que faça por onde ter os seus mais de 2 bilhões de orçamento. Não adianta ter um custeio alto, não adianta dizer, tudo botar conta no custeio, se na verdade nós temos um orçamento considerável e o morador ele não percebe na ponta esse orçamento. Quer dizer, a minha rua ainda o mato está alto, a minha rua ainda está faltando isso, a minha rua está faltando aquilo. Quer dizer, e esse papel da associação de moradores é fundamental. É ela que consegue identificar o que o povo de fato precisa, porque é vocês que estão diretamente com as pessoas, né? Então, te agradecer mais uma vez aqui, me colocar à disposição e deixar aqui o espaço para você mandar, olhando naquela câmera ali, um abraço para Gamboa. Quero agradecer meu amigo Leandro por esse convite, mando um abraço para o meu povo da Gamboa,
nós vamos continuar brigando. Agradeço o governo, agradeço todos que contribuíram e está contribuindo para o crescimento da Gamboa. Obrigado, Leandrão. Vamos aí. Eu conversei hoje com o presidente da Associação de Moradores da Gamboa, Carlos Silva, mais conhecido como Cacalo, que, na verdade, fez aqui uma radiografia de como está a Gamboa agora e de como eles querem que a Gamboa se encontre daqui a alguns anos. Fala Leandro Silva. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou do programa de hoje? Então se inscreva agora no nosso canal e aperte aqui as notificações, o sininho, para que você possa receber as novidades do nosso programa, as novas edições e já ser avisado aqui no momento que a gente entrar no ar. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo programa. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier. Tá certo então!